Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Rodrigo Campos, eu sou psicólogo e publicitário e este aqui é o canal Fale-me Mais sobre isso. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ansiedade e programação neurolinguística e eu quero te oferecer algumas ferramentas da PNL para te ajudar a controlar a sua ansiedade ou você ajudar alguém a controlar a ansiedade. Combinado? Então fica comigo depois da vinheta e fale-me mais sobre isso. Bom, se você ouvir algum ruído é porque este era o momento que eu tinha para gravar esse vídeo. Tá chovendo aqui fora, mas eu resolvi gravar assim mesmo, beleza? Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Galera, vocês fazem ideia do quanto a saúde mental no mundo inteiro foi comprometida por essa pandemia que a gente viveu? Eu vou até tomar um café. Vai falar pra mim que você não ficou ansioso nessa pandemia. Não, nada a ver, irmão. O tema do vídeo de hoje foi uma sugestão que foi postada num grupo do WhatsApp que chama PNL na Prática. Se você ainda não conhece esse grupo, eu diria que você não sabe o que você está perdendo, porque nesse grupo tanto eu quanto as nossas queridas Regina Simões e Marta Higashi, que somos trainers na área da programação neurolinguística, nós compartilhamos alguns conteúdos a respeito da PNL que eu tenho certeza que pode ajudar muita gente. Então, se você curte essa área, se você gosta da PNL ou se interessa pela área da saúde mental, eu vou deixar o link aqui na descrição, clica, se inscreve, participa do nosso grupo, entra lá para você poder desfrutar desse conteúdo que a gente coloca e para você também poder interagir com a gente. Beleza? Mas chega de jabá e vamos lá para a nossa mensagem que foi postada pela nossa querida Ana. A Ana coloca assim pra gente: bom dia, pessoas lindas. Desejo um início de ano cheio de saúde e muita energia para este momento de reconstrução de tudo que possa ter se desconstruído ou surgido com os aprendizados que a pandemia nos trouxe. Gosto muito deste grupo e dos conteúdos trazidos por vocês. Minha sugestão de um tema pertinente seria a ansiedade, pois todos que me procuram no consultório estão na ansiedade de como mudar a situação atual, gerando ataques de ansiedade, alguns já trazem diagnóstico de síndrome do pânico. Mas para a gente falar sobre esse tema, eu quero separar ele em 3 assuntos diferentes: ansiedade, pandemia e PNL. O que é a ansiedade de fato? Basicamente ela é um medo ou uma preocupação exacerbadas que estão presentes no momento atual e que me ligam com algo do futuro, estão relacionados com algo do futuro, que pode ou não acontecer no meu futuro. E aí eu pergunto para você, a ansiedade é boa ou ruim? Eu diria que ela não é nem boa e nem ruim. Ela é simplesmente natural, normal. Todos nós, em algum momento da vida, vamos viver um quadro de ansiedade. Aliás, vários quadros de ansiedade, episódios de ansiedade na nossa vida. Mas tem uma coisa que é importante da gente diferenciar: o que são episódios ansiosos e o que são transtornos ansiosos. Basicamente, os episódios eles têm um fato gerador que está relacionado a algo do futuro. Então, por exemplo, uma entrevista, uma prova, uma negociação, uma conversa, ou, por exemplo, meu filho saiu de casa, foi para uma balada, eu fico preocupado se ele vai voltar bem, se algo vai acontecer com ele, se ele vai voltar são e salvo, enfim. Isso também pode ser um motivo de ansiedade. E é natural, porque está ligado a algo do futuro. Isso existe um fator gerador para essa ansiedade que é real, que é concreto, que é palpável. Episódios de ansiedade, eles geralmente acontecem de forma isolada, ou seja, você pode ter alguns episódios ao longo dos seus dias e tudo mais, é natural que isso seja assim. Eles têm uma frequência e uma intensidade emocional que são menores, ou seja, eles podem durar até que se conclua esse fato gerador, que ele aconteça ou não, mas que de uma certa forma ele se conclua. Por exemplo, até que eu passe por essa entrevista, até que eu faça essa prova, até que meu filho retorne para casa bem e que nada aconteça com ele. Então, de fato, até que se conclua esse fato gerador, essa ansiedade pode perpetuar. E o que são transtornos ansiosos? Existe uma infinidade de patologias descendentes, derivadas da ansiedade, e eu não vou entrar em critérios diagnósticos, até porque se eu fosse falar sobre critérios diagnósticos, certamente esse vídeo duraria horas. Porra! Tudo isso? Mas para a gente entender quais são as características principais de um transtorno de ansiedade. Basicamente ele é composto por diversos episódios ansiosos que podem ou não ter um fator gerador, ou seja, podem ou não ter aquele evento do futuro que me gera uma ansiedade no momento presente, e eles têm uma intensidade emocional infinitamente maiores
do que os episódios de ansiedade. Nos transtornos ansiosos, a intensidade pode ser tão grande que nós podemos chegar a somatizar, ou seja, trazer para o corpo sintomas da ansiedade. Nós podemos ter palpitação, aceleração cardíaca, nós podemos ter falta de ar, nós podemos ter alteração na nossa respiração, na nossa pressão, nós podemos ter uma série de coisas físicas ligadas a esse quadro emocional da ansiedade. E eles podem ser reais ou não, porque nós podemos também, em quadros de ansiedade, como o transtorno do pânico, nós podemos até ter sensação de que algo está acontecendo no nosso corpo e de fato não está. E dentro de um transtorno de ansiedade, os episódios ansiosos, eles podem ter uma frequência infinitamente maior, com intervalos cada vez menores entre um e outro. E eles podem, inclusive, não ter fim. Porque enquanto em um episódio normal da nossa vida, ele pode perdurar até que se conclua o fato gerador, se a gente considerar que no transtorno de ansiedade, a ansiedade pode se instalar sem que ela tenha necessariamente um fato gerador, ela pode se perpetuar, porque é uma ansiedade que não está ligada a algo específico do meu futuro. E se a gente for falar dessa pandemia que nós vivemos, a gente fala sério. Quem é que não teve episódios de ansiedade nessa pandemia? Inclusive eu tô chorando aqui, mas é de felicidade, né? Porque emoção, né? Eu mesmo confesso que eu cheguei a pensar em fazer um sorteio, juntar todos os meus boletos, jogar pro alto, aquele que eu pegasse eu pagava com auxílio emergencial. Quer dizer, se desse, né? Mas segue o vídeo. Mas para nós falarmos a respeito de uma pandemia como essa, é necessário a gente olhar para a psicologia das emergências, que é a abordagem da psicologia utilizada e aplicada nesse tipo de situação que nós estamos vivendo. E o que ela nos traz é o seguinte: uma população que vivencia de fato uma situação de emergência ou de calamidade pública como a que nós estamos vivendo, e aí vamos entender o que é esse contexto populacional. Se a gente pegar, por exemplo, Brumadinho, quando aconteceu lá o rompimento da barragem, basicamente aquela população do entorno como um todo era uma população que estava sob uma situação de calamidade pública e de emergência, sejam diretamente ou indiretamente afetados por ela. Mas quando nós falamos de pandemia, nós estamos falando da população mundial, ou seja, 7 bilhões de pessoas. Destas populações que são afetadas por uma emergência, de 1/3 a até 50% dessas pessoas tendem a vir manifestar sintomas psicopatológicos. Digo de novo, de 1/3 até metade de uma população que vivencia uma situação emergencial podem vir a manifestar sintomas psicopatológicos. Mas aí tem algo importante no que a psicologia das emergências nos traz. Ela nos diz o seguinte, que para esse tipo de situação é importante não estabelecer diagnósticos e nem iniciar tratamentos farmacológicos, uma vez que nós temos sim uma situação geradora de ansiedade. Nós estamos vivendo algo que é uma emergência e que ela pode sim gerar uma ansiedade. Portanto, é importante não diagnosticar e nem iniciar tratamento farmacológico, exceto para alguns casos que são realmente mais intensos. E que casos são esses? São alguns casos de pessoas que, de fato, por vivenciarem uma frequência tão grande de quadros, de ansiedade, podem vir a desenvolver, sim, transtornos de ansiedade. Mas é importante nós separarmos com bastante critério esse tipo de situação, porque muitas pessoas vão manifestar sintomas e nem todas elas terão um transtorno de ansiedade. Tá bom, e como lidar com essas pessoas? Basicamente, é muito importante que nós conscientizemos as pessoas de que isso é um processo natural. O fato delas estarem ansiosas é normal, porque está sendo gerado por um contexto atual. Elas não estão ficando malucas, elas não estão desenvolvendo um transtorno de ansiedade, a grande maioria não, pelo menos. E tudo isso é importante que nós conscientizemos as pessoas. Calma, gente. É natural, nós estamos sim vivendo ansiedade. E viver ansiedade faz parte da vida. Nós estamos vivendo uma situação de uma pandemia, nós estamos nos preocupando com o que vai ser do futuro, com uma série de coisas. Portanto, é normal que a gente tenha ansiedade. E ter essa consciência não significa que vai ficar tudo bem. Significa apenas e tão somente que a gente não precisa ficar brigando ou tentando fugir dessa ansiedade que a gente está vivendo. Aceite a ansiedade, aceite a sua ansiedade. Perceba que em muitos casos ela é sim útil, porque ela nos leva para uma situação
de alerta, uma situação de reflexão, onde nós estamos pensando a respeito de algo que está ligado ao nosso futuro. Ficar brigando com a ansiedade, tentar não se sentir ansioso, só vai nos levar para comportamentos compulsivos. Como, por exemplo, a gente pode começar a comer demais, dormir pouco, se sentir extremamente cansado, enfim, uma série de comportamentos compulsivos. Ih, rapaz. Portanto, aceitar a ansiedade é tomar nas suas mãos o controle dessa situação. Isso permite a gente fazer escolhas que são muito mais saudáveis, como, por exemplo, escolher uma alimentação saudável, fazer exercícios regularmente, manter uma rotina dentro de casa, tanto de profissão, né, de trabalho, quanto de atividades de rotina do dia a dia dentro da casa, escolher quais são as mídias que a gente quer ou não ouvir, escolher notícias para se manter informado, porque isso é importante dentro de uma pandemia, estar informado é importantíssimo, mas escolher as notícias que a gente quer ver, porque afinal de contas, a gente não precisa ficar procurando sensacionalismos. Então o primeiro passo para a gente aprender a lidar com a ansiedade é aceitar a existência dela e não ficar brigando. Entender que o que a gente está vivendo é normal e que essa ansiedade também é normal. Agora eu quero poder pensar junto com você sobre a PNL e o que ela pode de fato oferecer para a gente poder lidar com essa ansiedade. Se a gente for olhar para a nossa percepção de tempo, quando nós estamos vivenciando uma situação de ansiedade, nós estamos aonde? No presente ou no futuro? No futuro. Portanto, o que nós precisamos buscar? O nosso estado de presença. Nós precisamos nos focar no momento presente e deixar o futuro um pouquinho de lado. Porque a gente pode sim pensar no futuro, mas não tentando estar ou antecipar o futuro, mas estando no momento presente. E isso é o que faz com que a gente possa buscar soluções e pensar em alternativas para os nossos problemas. E o que a PNL pode trazer de exercícios ou de ferramentas para a gente fazer esse movimento de se conectar com o estado de presença? Tem uma infinidade delas. Se você já fez o Practitioner, você deve saber disso. Mas a primeira delas, que eu acho que talvez seja muito interessante para a gente, é o que a gente chama de respiração em 4 ciclos. Se você não fez a sua formação, fique tranquilo que a gente vai falar um pouquinho sobre ela. O que seria uma respiração em 4 ciclos? É uma respiração onde nós trabalhamos basicamente 4 segundos inspirando. Aí uma vez que você inspirou, 4 segundos você segura o seu pulmão cheio. 4 segundos você expira, solta o ar. 4 segundos você mantém o seu pulmão sem ar nenhum. 4 segundos inspira, 4 segundos mantém, 4 segundos expira, 4 segundos mantém sem ar. Ok? Basicamente essa é uma respiração para te conectar com o estado de presença. Por quê? O que tem de mágico nessa respiração? Nada demais. Ela é só uma respiração. Quando nós nos focamos na nossa respiração, nós estamos voltando a nossa atenção para o momento presente. Esse é o segredo dessa respiração. Uma outra ferramenta que a PNL tem e que é riquíssima é a ancoragem de recursos. Se você se pega no momento presente, vivenciando algo que está ligado a uma ansiedade, que está ligado a algo futuro, primeira coisa, busque o seu estado de presença. Então foca na sua respiração, se você puder, faça a respiração em 4 ciclos e volte para o seu momento presente. A partir do momento presente, pense com você mesmo. Para essa situação futura, que eu estou tão preocupado, que eu estou tão ansioso, que recursos eu preciso no momento presente para poder enfrentar o que vai acontecer no futuro? Quando você encontrar a resposta de quais são os recursos que você precisa para lidar com isso que vai acontecer no seu futuro, seja lá tranquilidade, calma, paz, criatividade, coragem, força, sei lá o que você precisa. Mas quando você encontrar essa resposta, pense na sua vida, em um momento onde você teve esse recurso, onde você, sei lá, esteve calmo, onde você talvez tenha tido muita coragem, muita força. Pensa nesse momento da sua vida. Reviva, imagina como se você pudesse reviver aquele momento. Se você puder, feche os seus olhos, respira, entre em contato com esse momento e escolha uma parte do seu corpo onde você queira tocar, por exemplo. Sei lá, talvez você queira tocar o seu coração. Toca aí o seu coração. E aí, pensando nessa situação onde você vivenciou a calma, a tranquilidade, a paz, enfim, o que você precisa de recurso, sinta nesse toque como se você pudesse guardar aqui essa sensação que esse estado ou esse recurso te traz. Tendo revivido essa situação onde você teve esse recurso de coragem, de força, de calma, de tranquilidade, de paz, sei lá do que for, e tendo trazido ele para este espaço,
Aí sim, respire mais uma vez e entre em contato com a sua respiração para se conectar com o seu momento presente. Olhe para a sua situação problema e pense como ela fica a partir do recurso que eu trago aqui. E aí você respira e faz a integração do momento atual com este recurso que você trouxe daquela situação onde você viveu esse recurso. Ok? Eu espero que tenha sido útil, que você tenha gostado deste conteúdo. Esse vídeo está sendo postado no meu canal, no canal Fale-me Mais Sobre Isso, que desde já eu convido você para que você curta este vídeo. Se você está assistindo no grupo do WhatsApp, abra ele no YouTube, já deixa seu likezinho no vídeo para ajudar o canal. Inscreva-se nesse canal, ativa o sininho para você também receber as notificações sempre que eu postar algo novo. Ah, e um detalhe, você vai dizer para mim, Rodrigo, mas não tem nada. Não, não tem ainda não tem. Eu tô produzindo ainda esse canal. Eu tô criando ele e ele em breve vai estar no ar. Eu vou estar postando, ainda não defini qual vai ser a frequência com que eu vou postar os vídeos. Provavelmente vai ser pelo menos um vídeo por semana. Mas desde já você já se inscreve para me ajudar, beleza? E faça parte também desse grupo que é o PNL na Prática, que é um grupo do WhatsApp, o link vai estar aqui na descrição e você vai com certeza gostar do conteúdo que a gente vai trazer nesse grupo. Combinado? Ana, muito obrigado pela sugestão do seu tema, foi um tema super atual e eu espero poder ter atendido de alguma forma a sua expectativa, ter falado a respeito desse tema. Se tiver mais alguma coisa que você queira, pode colocar aí no grupo ou comentar aqui no YouTube se você estiver assistindo pelo YouTube, que eu também vou acompanhar. E para vocês do grupo, por favor, tragam novos temas para que a gente possa produzir conteúdos. Se você está assistindo esse vídeo pelo canal do YouTube, também pode deixar seus comentários. Se você não entrou no grupo ainda, pode deixar seus comentários que eu vou produzir outros conteúdos e trago aqui. Beleza? Bom, então por hoje deu o nosso horário. Eu quero agradecer pela sua companhia e por tudo que nós pudemos compartilhar até aqui. E até a nossa próxima sessão. Valeu!